Boa noite a todos. É a primeira vez nesse ambiente e é a primeira vez do ano também, então feliz 2024, que todos sejam felizes, tenham paz e tenham bastante saúde. O restante a gente corre atrás. A intenção de estar aqui, a convite, é que a gente faça uma série de discussões com vocês, e hoje vai ser a primeira delas, para contextualizar um pouco sobre o Espiritismo dentro da atualidade. Discutir todas as obras de Kardec e as outras obras que possam estar presentes dentro de uma realidade que nós estamos vivendo. E nesse aspecto, todo espírita, ele busca uma sociedade mais justa, mais fraterna e mais livre. Todos nós, como espírita, nós temos esse signo dentro de nós, tá? Que é sempre buscar uma sociedade justa, fraterna e livre. Essas três palavras vieram da Revolução Francesa. Não por acaso nós, a maioria dos espíritos encarnados nesse momento, nesse país, vivemos nessa época. Uma boa parte de nós viveu a Revolução Francesa. Então, os ideais de liberdade estão presentes, estão gravados dentro de nós. E a primeira pergunta, na realidade, que nós fazemos hoje, em relação a por que nós encarnamos no Brasil? Nós podemos ter encarnado em qualquer outro lugar do mundo, do planeta, mas nossa realidade é estar encarnados no Brasil. Por quê? A segunda pergunta que a gente pode fazer é: por que nós estamos encarnados nessa época em especial? E a terceira é: o que nós somos? Dentro da visão espírita, filosófica e científica, o que nós somos na realidade? Então nós vamos discutir nessa série de encontros que nós vamos ter durante um ano, uma série de deduções, uma série de constatações em que a gente possa entender, e esse entendimento nos traga luz naquilo que nós estamos passando. Nós somos sujeitos nesse planeta, nessa orbe, nesse momento, às leis divinas, e a principal delas é a lei do progresso. Nós somos sujeitos à lei do progresso. Desde que nós nos individualizamos como criaturas de luz, como seres de luz, nós temos a obrigação de cumprir a lei do progresso. Interessante, em todos os livros espíritas que nós lemos, que nós encontramos, é uma certa afirmação de que nós fomos criados para sermos prósperos. Nós somos criados para sermos felizes. E por que nós não somos? Porque nós não somos prósperos, a maioria pelo menos, e nós estamos sempre buscando a felicidade. Se nós fomos criados dentro da lei de Deus, da lei do Criador, dentro da sua lei de progresso, para sermos felizes e prósperos, por que nós estamos sempre correndo atrás disso? O Espiritismo, desde a sua criação, desde a sua codificação na realidade, ele busca formar indivíduos nesse planeta para uma nova ordem social. Essa nova ordem social
ela irá ocorrer, quer queiramos ou não queiramos, quer os dirigentes queiram, quer não queiram. Essa nova ordem social é a ordem que foi desenhada pelos espíritos já na Revolução Francesa. E aí a gente vai encontrar, dentro desse ambiente da lei do progresso, uma programação. Hoje é fácil falar disso, anos atrás era mais difícil. Nós vamos encontrar uma programação mental chamada-se materialismo. O materialismo que nós vivemos hoje nada mais, nada menos é que uma programação mental. E essa programação mental nós temos que quebrar, nós temos que eliminar essa programação e trocá-la por uma outra programação. Uma programação tão lógica quanto o materialismo, mas não mais essa dependência da matéria. Dentro dessa filosofia, a gente tem que entender o que nós somos. Primeiro, o que nós somos, depois, por que estamos nessa época e por que estamos no Brasil. O que nós somos na realidade? Nós somos seres de luz. Eu acho interessante quando vejo muitos planetas, muitos programas de TV, muitos filmes, perguntando: existe extraterrestre? Nós somos. Todos nós encarnados, nós somos extraterrestres, nós não somos dessa ordem. Nós somos seres de luz formados pelo Criador e estamos vivendo uma experiência nesse planeta que, coincidentemente, nessa época, ele também está em progressão. Ele também fará uma passagem, e essa passagem fará com que determinados níveis de consciência de cada um de nós possamos permanecer ou não nesse planeta. Então, esse é um momento especial. Chico Xavier disse, há muitos anos atrás, nos programas Pinga Fogo que ele fez, que nós viveríamos algumas situações especiais. E tudo, absolutamente tudo que ele diz, está acontecendo. Nós passamos por algumas fases de incredulidade e de credibilidade dos seres em relação aos acontecimentos. É interessante, quem for rever essas entrevistas do Chico Xavier, e também está numa live, não sei se é uma live, um filme basicamente, chama-se... esqueci. Esse livro exatamente 50 anos depois de que ele disse nos programas Pinga Fogo, ele chegou a afirmar que nós teríamos como primeira prova de ganharmos o direito de permanecer nesse planeta, nós teríamos que nos suportar. Se nós conseguíssemos suportar uns aos outros e não lançássemos grandes mortandades, a gente ganharia o direito de permanecer aqui até a transição do planeta. Nós passamos por essa fase acabou em 2019 e nós adentramos então na fase em que a gente vai
atestar a passagem do planeta, e muitos de nós provavelmente não estará aqui. Não estará aqui como encarnado. Nós estaremos, obviamente, dentro da nossa pleiade. Nós somos uma família espiritual. Por isso que o Chico, quando ele disse no programa, de nós nos suportarmos, é exatamente a gente entender que todos nós, todos, absolutamente todos, pertencemos a uma única família. E essa família, ela irá, dentro da lei do progresso, crescer na sua evolução da consciência de cada um. E essa consciência, que nós chamamos de espírito, essa consciência, ela utiliza das várias experiências nesse planeta, em outros também seria possível, para que nós possamos elevar o nosso nível de consciência. Então, a gente pode hoje, segundo os livros de André Luiz, principalmente Evolução em Dois Mundos, ele diz que nós podemos classificar hoje os seres que se encontram nessa fase em 5 níveis de consciência. Nós temos a consciência primitiva, nós temos um nível de consciência de sono, nós temos um nível de consciência de despertar, o nível de consciência de transcendência do ego e o nível de consciência cósmica. A maioria de nós, nesse planeta, nesse país, estamos passando pela fase da transcendência do ego. Por isso que o materialismo é tão importante, nós temos que quebrar esse programa dentro da gente. Então nós estamos vivendo agora a nossa fase, e nós estamos encaminhando para o nosso Enem espiritual, que será breve, de transcendência do ego. O quanto nós vencemos essa batalha. Os que conseguirem transcender essa passagem do ego, começaremos a ganhar a consciência cósmica. A consciência cósmica é o último nível de consciência dos seres encarnados nesse planeta. A partir do momento que nós ganharmos a consciência cósmica, aí sim a gente vai se integralizar às outras famílias do universo, e nós poderemos trocar todas as experiências para que a gente possa progredir além dessa consciência. Então, o que nós estamos passando nesse momento agora é exatamente, nós temos que vencer, nós temos que quebrar esse materialismo que existe dentro da gente. Existem muitos livros, e hoje todos aceitos. A ciência comprovou que a nossa consciência, ela é não local, ou seja, nós não pertencemos a esse planeta. Como nós não pertencemos a esse planeta, nós precisamos nos reencontrar aos nossos semelhantes. E quando nós conseguirmos transcender essa consciência, esse nível de consciência, nós começaremos a ver nesse ambiente aqui, por exemplo, os nossos irmãos que estão presentes nesse ambiente. Nós não conseguimos vê-los porque nós estamos no estágio de consciência que a gente não consegue, mas isso não quer dizer que eles não estejam aqui. Essa realidade que nós acreditamos ser tão real,
essa realidade que nós achamos que é determinante e que é a única que existe, ela só vale para quem está vivendo dentro de um dos outros 3 estágios anteriores à transcendência. Ou nós estamos numa época primitiva, ou nós estamos numa época de sono, ou numa época nós estamos nos despertando. Ou seja, nós estamos começando a ganhar entendimento para começar a progredir para a quebra do ego. Então, na realidade, se vocês encontrarem nas revistas espíritas que Kardec escreveu, qual que é o grande inimigo do espiritismo? O grande inimigo do espiritismo é o materialismo. É exatamente o inverso do espírito. Mas, olha essa dicotomia que interessante. Se nós estamos num planeta, e esse planeta ele é material, e nós estamos vivendo num corpo material, como é que a gente consegue quebrar esse entendimento da nossa consciência que nós não somos isso? Quando André Luiz perguntou ao mentor como é que nós poderíamos descrever qual seria uma situação onde poderíamos fazer didaticamente uma comparação da nossa situação de consciência para que nós possamos entender, Aldous respondeu da seguinte forma: seria o equivalente a nós conversarmos com uma lagarta e dizer que ela será uma borboleta que irá voar. Olha que interessante. A nossa comparação é exatamente de um animal que rasteja, é horrendo, e depois de algum tempo ele vai se transformar o quê? Numa borboleta colorida, leve e que voa. O que precisa acontecer para que esse ser rastejante, horrendo, animalesco, se transforme numa borboleta? Então, o ser humano, ele só move dentro do progresso por 2 situações: ou necessidade ou dor. Não existe outra forma dele crescer. Ou ele cresce por necessidade ou por dor. Vocês já imaginaram a dor física de uma lagarta quando ela está presa naquele casulo, fechada? As dores que deve passar para se transformar numa borboleta? Se vocês conseguem fazer essa ligação e visualizar essa situação, pensem em vocês agora. Nós seremos seres de luz. Melhor, nós já somos, só precisamos ter fé disso. É difícil para nós, e essa necessidade de nós estarmos nesse planeta. Qual vai ser o grande teste dos brasileiros no futuro? Futuro que já está batendo a nossa porta. Qual será o grande teste que os brasileiros vão passar como comunidade, como sociedade, para mostrar para o Mestre Jesus que todos esses anos, todas essas vidas
todas as experiências que nós passamos, nós estamos prontos para ser borboleta. Nós temos no nosso dia a dia as nossas lutas diárias e individuais, mas essas a gente tem os nossos guias, nós temos as nossas amizades, as nossas companhias, os nossos companheiros para ajudar-nos. Mas qual será a grande missão nossa encarnado nessa época, nesse planeta? Se vocês tiverem curiosidade, essa missão está escrito no livro Brasil, Pátria do Evangelho. E não esqueçam as palavras do Chico Xavier. Nós temos que nos suportarmos. Por que vocês acham que o Brasil tem tantas terras vazias? A primeira lição que nós vamos ter que entender, e não será fácil, nós vamos ter que receber a maioria dos seres do hemisfério norte, que breve passará por grande modificação e não será mais permitido eles ficarem lá. Eles terão que ir para algum lugar. Uma das grandes missões do brasileiro, e nós estamos sendo treinados desde a época do nosso descobrimento, é receber diferentes raças, diferentes credos, diferentes pessoas, para que a gente possa compartilhar o que nós temos. Essa é uma das missões que vocês podem ler, não precisam acreditar em mim, no livro Brasil, Pátria do Evangelho. E para que nós possamos terminar essa primeira fase, essa nossa primeira fala, é que como é que nós podemos vencer o materialismo? É muito difícil, é muito, muito difícil. Por quê? Porque nós vivemos a realidade. Somente uma consciência de que nós não estamos sozinhos, nós nunca estivemos sozinhos, nós sempre estivemos amparados. E que a morte, ou a perda, para nós, absolutamente nada significa, a não ser que represente uma prova, e que essa prova nos faça ser conscientemente melhor, e que esse nível de consciência que nós estamos ganhando possa nos levar para as outras projeções que estão programadas para nós. Então, caríssimos, no dia de hoje, vocês vão se responder: eu quero permanecer lagarta ou eu quero aspirar a ser uma borboleta? Lhe desejo um bom ano, muito bom trabalho, que essa casa tenha grande sucesso nessas novas instalações, e sempre que possível, e estiver disponível, a gente possa vir e conversar com vocês. Obrigado.